Olá, meu nome é Natana, sou aluna do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. E Genes Blatem no processo de resistência antimicrobiana de Escherichia coli, uma revisão, é o projeto de iniciação científica que eu desenvolvi sob orientação da professora doutora Simone Perecmanes. Antes de ir ao tema, eu vou apresentar a Escherichia coli e falar sobre os aspectos gerais da resistência dela, principalmente antibióticos beta-lactâmicos, que são os afetados pelos genes discutidos nessa revisão. E. coli é um bacilo gram-negativo que habita primariamente o intestino dos vertebrados, mas também é bastante disseminado pela maioria dos ecossistemas do mundo. Então, apesar de ser um comensal, ele também conseguiu originar diversas linhagens patogênicas que causam infecções de muitos tipos e muito frequentes em animais e humanos. Essas infecções quase todas demandam terapia antimicrobiana e nos últimos anos têm surgido cepas multiresistentes, o que é preocupante para a saúde pública. A resistência, na verdade, é um produto direto de genes que a bactéria porta. Eles podem ser intrínsecos, ou seja, a bactéria sempre teve, ou adquiridos por uma mutação. Ambos os tipos, não importa se é intrínseco ou adquirido, podem ser transferidos tanto de uma bactéria mãe para uma bactéria filha pela fissão binária, o que seria uma transmissão vertical, quanto entre bactérias diferentes, o que seria uma transmissão horizontal. Uma vez lá, então, os genes de resistência se expressam por 4 mecanismos principais. Aqui eles estão aplicados aos beta-lactâmicos, porque são a classe de antibiótico em questão no trabalho, mas se aplicam também para outras classes. Esses mecanismos são a diminuição da permeabilidade celular, a modificação do alvo em que o fármaco agiria, o aumento do efluxo do fármaco, ou seja, a saída da célula, e a inativação enzimática, que está diretamente relacionada aos genes Blatem. A inativação enzimática acontece quando o enzima, no caso uma beta-lactamase, hidrolisa o anel beta-lactâmico na região onde está mostrada aqui à esquerda na fórmula estrutural do antibiótico. Inativando, assim ele perde a sua eficácia antimicrobiana. Para desenvolver esse trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica exploratória em bases científicas online. Algumas das que eu usei estão aqui representadas, mas várias outras foram consultadas também. E o desenvolvimento trata dos genes Blatem, propriamente ditos, e do papel deles na resistência de E. coli. O primeiro alelo, o Blatem1, foi isolado na Grécia na década de 60. Tanto ele quanto o segundo, o Blatem2, tem ação mais limitada a penicilinas e cefalosporinas de primeira geração. Só a partir da introdução das cefalosporinas de terceira geração começou a surgir uma pressão seletiva mais forte, que deu origem a novas variantes, agora codificadoras de beta-lactamases de espectro estendido, o que é uma preocupação ainda maior. Os genes Blatem, então, codificam enzimas de estrutura em 3 domínios, tendo uma serina como resíduo catalítico, que é a parte que interage de fato com o antibiótico. Esses genes são encontrados em plasmídios e transposons, o que facilita bastante a transferência horizontal deles, e é talvez por isso que mais de 200 variantes sejam conhecidas hoje e não param de surgir. Tudo isso leva à discussão de qual seria o impacto dos genes Blatem na prática médica, na saúde única e na própria questão da resistência. Além do que já foi mencionado sobre a facilidade do surgimento de mais variantes, elas são cada vez mais potentes em termos de resistência. E também é interessante falar sobre os beta-lactâmicos corresponderem a 2/3 entre todos os antibióticos usados no mundo. Se a gente une isso à altíssima distribuição de E. coli no ambiente e na microbiota tanto humana quanto animal, sem esquecer também da alta prevalência de E. coli como patógeno em infecções de vários tipos, dá para concluir que o estudo dos genes Blatem é essencial, não só na discussão da resistência de E. coli e do surgimento de cepas multiresistentes, mas dentro da questão global de resistência, que pode se tornar um problema sem tamanho no futuro, como já foi inclusive reconhecido pela OMS. Esses são então os tópicos centrais do trabalho. Muito obrigada pela atenção.